Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Já Pra Bíblia. Vamos aprender um pouco mais hoje sobre a Palavra de Deus? Vamos nos alimentar daquilo que é bom, daquilo que sustenta a nossa alma, sustenta a nossa fé? Então, vem comigo já pra Bíblia. Pessoal, hoje a gente vai falar a respeito do capítulo 17 de Gênesis, onde Deus ele aparece a Abraão quando Abraão tinha 99 anos e faz com Abraão o maior de todos os pactos que até então Deus havia feito. Deus o chamou na Mesopotâmia, a gente não sabe com qual idade. O diácono Estevão, lá em Atos, no capítulo 7, ele fala sobre isso. E Deus reforça isso para o próprio Abraão, quando diz, eu te chamei de Ur dos Caldeus, em Gênesis 15, versículo 7. Mas em Gênesis 12, a gente tem uma ideia de, com 75 anos, Deus manda Abraão no caso ainda, sair de Harã e partir para Canaã, para a terra que Deus queria que Abraão peregrinasse, conhecesse, espiasse e ali se estabelecesse. Porque aquela terra ali era a terra escolhida por Deus para entregar, para dar a Abraão e a toda a sua descendência. Desde Gênesis 12 a Gênesis 17 se passaram 24 anos, onde Abraão ele passa por momentos altos e baixos, ele tem algumas falhas que inclusive são pedagógicas, que nos ensinam a confiar no Senhor, mesmo que apareçam circunstâncias, adversidades contrárias, situações carrancudas que se levantam para nos desmotivar. Eu estou falando de agenda de Deus. A agenda de Deus ela é totalmente diferente da nossa. Não existe como lutar contra isso, não há como brigar contra isso. É o mortal tentando questionar o imortal, né? Partículas de pó que somos nós tentando questionar o Deus vivo. Não tem como. Então, nós temos aqui escutar o que Deus tem a nos dizer através de sua palavra e nos posicionarmos por ela para que o agrademos e andemos em sua presença, para que a nossa vida tenha propósito e com isso tenha destino. E aí a gente alcance nessa vida a plena paz, a plena satisfação de servir a Deus, apesar das lutas e dificuldades que todos os dias se levantam contra nós, sabendo que o nosso tempo aqui é passageiro, porque o nosso destino maior é ir morar com o Senhor no novo céu e na nova terra. A primeira coisa que Deus fala com Abraão no capítulo 17 é: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Quando Deus fala isso, Deus ele está dizendo para Abraão, Abraão, eu não tenho problema nenhum com a minha identidade. Eu sei quem eu sou. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. E aqui a gente aprende uma coisa. Eu e você, nós temos problemas com a nossa identidade. Temos problemas, muitas vezes, que nos levam à ansiedade, à preocupação, a outros tipos de sintomas, até mesmo transtornos mentais, né? Dores psicossomáticas, conflitos, contradições, às vezes somos uma bomba contraditória ambulante, porque muitas vezes não sabemos qual é a nossa identidade. E quando não sabemos qual é a nossa identidade, de onde viemos, aonde estamos, para onde vamos, parece que nós ficamos no limbo, num vazio, num niilismo. E é nessa hora que nós precisamos, através da palavra de Deus, descobrir qual é a nossa identidade. E a nossa identidade, eu já vou adiantar, ela é baseada em uma matriz. A nossa identidade, ela vem de Deus. Nós fomos feitos à sua imagem e à sua semelhança. Portanto, a nossa identidade, ela nasce em Deus. E o que Deus é para nós? Ele é o nosso Pai. Se Ele é Pai, nós somos o quê? Filhos. Então, se nós somos filhos, nós temos o quê? Uma identidade. E se nós temos uma identidade, nós temos o quê? Um propósito. E se nós temos um propósito, nós temos o quê? Um destino. E qual é o destino? Viver eternamente com o nosso Pai. Mesmo sabendo que não estamos livres de passar todos os dissabores que essa vida oferece. A doença, a morte, a falta de dinheiro, ela cai na casa do ímpio e cai na casa do justo. Mas uma coisa nós temos que é um diferencial. Nós temos paternidade. Nós temos um Pai que cuida de nós.
Mas mesmo sabendo disso, muitas vezes nós, mesmo assim, ficamos ansiosos, ficamos desmotivados. Isso aconteceu até com Abraão. Deus precisava a todo momento renovar as promessas, renovar a fé, a esperança no coração de Abraão. E olha que Abraão foi chamado de pai da fé. Então, não se sinta tão ruim, porque até o próprio Abraão necessitou que Deus renovasse as promessas no coração dele por mais de 10 anos. Se você assistiu à última aula, nós falamos de um momento em que Deus ele vai falar com Abraão e Abraão dá aquela choradinha de filho e fala: como é que eu vou ter certeza de que essa terra vai ser minha? E Deus pega um dos costumes que acontecia no Oriente Antigo, que era partir animais, e quem fazia o contrato, as duas partes passavam no meio, selando o objeto do contrato, ou seja, a promessa de que aquele contrato se cumpriria pelas duas pessoas passando ao meio dos animais. Só que só Deus passou pelo meio dos animais. Abraão não. Por quê? Porque as promessas de Deus, aquilo que Ele tem para nos conceder, aquilo que Ele tem para nos dar, não depende do nosso mérito. Por isso que Abraão foi dispensado de passar no meio dos animais. Só Deus passou. Por quê? Porque tudo que Deus nos dá, a vida, o ar que respiramos, o alimento, a roupa, as provisões e principalmente a salvação é mérito exclusivo dele. É ele que consegue garantir que esse pacto será mantido, porque se depender da nossa natureza caída, esse pacto não funcionaria. É por isso que nós dependemos de Deus para que possamos receber a salvação. É por isso que por causa dele nós somos salvos, pela sua graça, e não por aquilo que nós fazemos para ele que seremos salvos. É o contrário, o que fazemos para ele é porque justamente fomos salvos por ele. Se a gente inverte essa lógica, que é a lógica do evangelho que está em toda a Bíblia, a gente acaba virando um religioso hipócrita, um fariseu sem destino. E Deus ele vai falar da presença dele. Abraão, anda na minha presença. Eu estou te dando a minha presença. Eu não estou longe de você. Eu estou te vendo. Eu estou perto. Anda na minha presença. Não anda fora da minha presença. Mas assim, pensa comigo. É possível andar longe da presença do Senhor? Se Ele é onipresente? Se Ele é onisciente e onipotente? O que Deus está dizendo aqui é o seguinte: olha, você tem uma escolha. Você pode desprezar a minha presença, ignorar a minha presença e viver sua vida dissoluta, ou você pode aproveitar a minha presença, andar em minha presença, viver, desfrutar da minha presença, mas não é só isso. Você tem que ser perfeito. E ser perfeito aqui são duas coisas: negar o seu eu e obedecer a minha palavra. É isso. E o Senhor vai se apresentar para Abraão e vai dizer o seguinte: eu tenho um concerto para fazer entre mim, você e seus descendentes. E uma das grandes vantagens para você, através desse concerto, é que eu te abençoarei grandissimamente. Não só você, mas a sua semente que virá nas futuras gerações. E quando o Senhor ele fala dessa forma com Abraão, ele cai sobre o rosto para escutar o Senhor. Cair sobre o rosto aqui significa gesto de humildade, agradecimento e submissão à voz de Deus. E o concerto de Deus, falando numa linguagem mais simples para a gente entender, ele pode ser dividido em 8 cláusulas. Fala aqui a linguagem dos advogados. 8 cláusulas neste concerto, neste contrato que Deus faz com Abraão. A primeira cláusula é o seguinte: você será pai de uma multidão de nações. Esse é seu destino. Esse é seu propósito. Cláusula número 2, sua identidade tem que mudar. Esse nome Avram, Abrão, em hebraico, não é? Avram, não condiz com o que eu tenho preparado para você. Eu vou ter que fazer uma alteração na sua identidade. Seu nome vai se chamar Avraham ou Abraão. E Deus explica por quê. Porque eu te coloquei por pai de multidões de nações, e até reis sairão de ti. Veja, Avram significa pai de uma nação. Só que o propósito de Deus era muito maior e a identidade de Abraão não condizia com o propósito de Deus para ele. Deus teve que alinhar a identidade de Abraão aos propósitos de Deus. E quando Deus faz isso conosco, nós passamos a viver o sobrenatural de Deus. Nós passamos a viver num nível de espiritualidade mais próxima do Pai. Nós passamos a ter um relacionamento de comunhão mais profunda com Deus,
quando nós temos a nossa identidade alinhada ao propósito que Deus tem para cada um de nós. Agora, olha só que interessante. O nome de Deus na Bíblia é um tetragrama chamado Yud-Hei Vav-Hei. Ou seja, olha aí na tela. Vocês estão vendo o tetragrama do nome de Deus? Yud-Hei Vav-Hei. Lendo da direita para a esquerda. Diferente de como nós lemos, não é? Da esquerda para a direita. E Deus vai pegar a segunda letra do tetragrama do seu nome e vai colocá-la no meio do nome de Abrão. Ou seja, Deus tira aquilo que está dentro do seu nome, faz uma cirurgia no nome de Abrão e insere a letra do seu nome poderoso. Significando que a partir de agora, Abraão, o meu nome poderoso fará parte da sua identidade. Você será identificado pelo meu poder que habitará na sua vida e na sua descendência. Terceira cláusula do contrato. Com isso, Avraham, você não terá outros deuses diante de mim. Eu serei o seu Deus. Eu serei o Deus da sua descendência, das futuras gerações que nascerão de você. Já na época de Abraão, já existiam diversos falsos deuses na Babilônia, na Síria, no Egito e em tantos outros lugares. Só que eram deuses que tinham boca, mas não falavam, olhos, mas não enxergavam, ouvidos, mas não ouviam. Só que o nosso Yud-Hei Vav-Hei, o nosso Deus Altíssimo, ele é Deus vivo e ele fala conosco, com todos aqueles que querem viver na sua presença e andar negando o seu eu e obedecendo a sua palavra. E fora dele não existe nenhum outro Deus. Ele é o único Deus vivo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São as três pessoas distintas da Trindade que é o mesmo Deus, o único Deus vivo, que merece toda a honra e toda a adoração por ter nos criado de graça e para o seu louvor. Então, Avraham, não tenha outros deuses, nem você nem sua descendência, tá? É como se o Senhor estivesse dizendo: eu não aceitarei nenhum falso Deus no meio de vocês. Quarta cláusula do contrato, do concerto que Deus faz com Avraham: a terra de Canaã eu dei para vocês. Ela é de vocês para sempre. Eu pergunto para vocês, o povo de Israel deixou de existir, apesar de ser perseguido, massacrado, torturado, morto, atacado de todas as formas e maneiras? Não deixou. Por quê? Porque Deus é fiel e Ele é fiel à sua palavra. E eles estão até hoje lá, tomando conta da terra que Deus deu a eles. Sem dúvida nenhuma, essa é a mais alta garantia de posse de propriedade que alguém pode ter. Algo que vem da boca do próprio Deus. Ninguém jamais conseguirá anular o que Deus preparou para aquele com quem a ele se aliançou. Cláusula de número 5 do concerto, Abraão: guarda o concerto, tu e a tua descendência. Para Avraham, ou Abraão, guardar o concerto, ele estava ali, fácil para ele estava ouvindo Deus falar. Mas e a descendência? Para a descendência dele guardar, ele teria que transmitir a palavra, ou seja, ele teria que discipular os seus filhos teriam que discipular os seus netos, bisnetos e assim por diante. Ou seja, para que numa linha ascendente todos guardassem a palavra do Senhor. Porque é assim que acontece. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Depois que ela cresce, ela não se desviará dele. A gente vê na Bíblia alguns exemplos de pessoas que não se preocuparam em discipular os seus filhos para Deus e perderam seus filhos para os ídolos, para a idolatria, para a feitiçaria, para a prostituição. Inclusive, homens de Deus, profetas, sacerdotes, tiveram seus filhos entregues de tal maneira para as trevas por culpa de seus pais que não os discipularam, não lhes ensinou corretamente a palavra de Deus. Mas isso é uma coisa que infelizmente pode acontecer também comigo, com você, com qualquer um de nós. Se nós não ensinarmos aos nossos filhos o valor das Escrituras, o valor da palavra de Deus, deixarmos de andar na presença de Deus, não negarmos mais o nosso eu e passarmos a fazer a nossa vontade em detrimento da vontade de Deus, pronto, tá tudo acabado. É por isso que Davi mais adiante vai dizer: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho
é a tua palavra. Sexta cláusula do concerto, Abraão. O nome da tua mulher vai ter que mudar. Esse negócio de Sarai chega. Sarai significa, irmãos, minha pequena princesinha. É como se fosse um bibelô. É algo que nos remete a um período de infantilidade, de meninice, de imaturidade. Minha princesinha. Talvez isso até justifique, antes deste concerto, algumas atitudes precipitadas, como por exemplo, pega a minha escrava, Abraão, e vai ter filho com ela. Até hoje Deus não me deu filho. Embora isso fosse um costume da época, alguns vão dizer, poderia se fazer isso. Mas mesmo que fosse costume da época, nós não devemos andar conforme costumes do mundo. Nós devemos andar conforme a palavra de Deus. Então, se Deus promete, Deus cumpre. Simples assim. Mas o fato é que aquela infantilidade que representava o nome de Sarai, aquela meninice, aquele bibelozinho, minha princesinha, não condizia com a grandeza e a nobreza do chamado que Sara teria para realizar. No hebraico, além de demonstrar a identidade, os nomes, eles estão muito ligados à função e a ministério. E ministério é serviço, entendeu? Então por isso que o que Deus tinha a fazer através de Sara, ou seja, lhe dar um filho e fazê-la mãe de uma multidão de nações, e Deus disse, reis sairão de vocês, desse casal. Por isso, Deus ele vai fazer aquela mesma cirurgia, ele vai pegar aquela letra poderosa do nome dele, essa letra que você está vendo aí na tela agora, a segunda letra do tetragrama de Deus, do nome poderoso de Deus, e ele tira essa letra de Sarai, que representa infantilidade, imaturidade, e eleva o nome dela à altura da nobreza, do chamado, do propósito que Deus tinha para ela, colocando Deus uma letra poderosa do seu nome poderoso no nome de Sara. Vejam, a mesma letra que Deus coloca no nome de Abraham, ele coloca no nome de Sara, o rei, para dizer o seguinte: a identidade de vocês agora estão alinhadas a mim, porque eu sou a matriz, cuja qual vocês devem se pautar para viver a vida de vocês durante todo o período que vocês forem viver nessa terra. Vocês têm que entender que eu tenho princípios, e se vocês seguirem os meus princípios, se vocês andarem conforme as minhas ordenanças, vocês serão abençoados em tudo. Terão problemas como qualquer outro, mas eu sempre estarei presente para vos socorrer na hora da angústia. Sétima cláusula do concerto, do acordo, do pacto de Deus com Abraham. Todo menino, no 8º dia após o seu nascimento, deverá ser circuncidado. Vai pegar a pelinha do prepúcio do menino e vai cortar. E com isso, ele será identificado como meu. Todos que habitam na tua casa, na tua tenda, ainda que sejam estrangeiros, morando com você na sua tenda, terão que ser circuncidados. Deus estava fazendo aqui algo que seria sombra de bens futuros, como diz Hebreus. Aqui era na carne mesmo, a circuncisão era cortar a pelinha do prepúcio do órgão masculino. Aquilo ali se transformaria em um sinal eterno na carne daquela pessoa para dizer: esse é um aliançado com Deus, esse faz parte do meu povo, tem identidade comigo, tem destino e tem propósito. Ele é meu filho e eu sou o pai dele. Ele é meu povo e eu sou o seu Deus. Quando o Senhor Jesus vem, ele muda isso. A circuncisão já não é mais na carne, a circuncisão é na nossa alma, é no nosso espírito. Nós somos marcados para sempre como filhos de Deus através de Jesus Cristo, que morreu para nos salvar, ressuscitou e está à destra de Deus Pai e intercede por mim e por você. Então, o que aconteceu com Abraham era apenas sombra das coisas futuras que aconteceriam quando o Senhor Jesus viesse. E se alguém da casa de Abraham ou Abraão não quisesse ser circuncidado, não poderia mais habitar nas tendas de Abraão. Isso aqui é o Evangelho, porque o Evangelho, ele te dá uma escolha. Quem crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, está salvo, tem a vida eterna. E quem não crer já está condenado. Então uma imposição
Não, é uma oportunidade, porque nós não merecemos nada, não temos mérito algum para invocarmos diante de Deus, reclamarmos diante de Deus alguma coisa. A nossa natureza é caída, nós somos pecadores depravados, nós somos imerecedores da graça de Deus. Você pode ser rico, milionário, ter dinheiro, status, fama, glória e poder, mas eu e você, se nós não estivermos aliançados com o Deus vivo, o Deus de Abraão, o nosso Deus, nós só estamos utilizando o oxigênio para viver nessa terra. Simplesmente estamos aqui, todos estão de passagem, mas a nossa passagem vai ser mais uma das infelizes passagens daqueles que muitas vezes até usufruíram de muita glória, fama, status e poder e prazer dessa vida, mas no final não vai morar com o Senhor no novo céu e na nova terra. Porque esse é o propósito do Evangelho, que nós estejamos com Ele, com a presença dEle, como era lá no original, no Jardim do Éden, vivendo com Ele todos os dias. Agora, se eu vivo numa vida de pecado, se eu vivo numa vida de hipocrisia, de falsidade, achando que eu vou viver toda essa bênção com Deus, sem passar por um alinhamento da minha identidade, sem passar por essa cirurgia de Deus colocar o seu nome poderoso na minha alma, transformar minha identidade e mesmo assim achar que eu estou pocando, no final eu vou quebrar minha cara e tudo o que fizermos foi em vão. Porque Deus não está preocupado com serviços. Os serviços, eles decorrem do amor e da gratidão pelo reconhecimento do que Deus faz por nós, mas não são eles que nos salvam. Pelo contrário, muitas vezes até nos escravizam a sistemas religiosos e a viver debaixo da gestão de líderes espirituais inescrupulosos. Eu não quero isso para minha vida e eu também não quero isso para você. Por isso que ainda hoje é tempo de alinharmos a nossa identidade à identidade de Deus, porque é dele que vem todas as coisas que precisamos para viver nessa vida e mais a vida eterna. Oitava cláusula: quem recusar a circuncisão não fará parte do povo. E se não faz parte do povo, não tem o Deus do povo. Muito simples. Então hoje, trazendo para o nosso tempo, se nós não somos aliançados a Deus através de Jesus Cristo, se nós não somos regenerados pelo poder de Deus, se a nossa identidade não se origina da matriz que é o próprio Deus, isso é sinal de que nós não estamos aliançados com Deus. Estamos nos enganando e, portanto, podemos cair naquele grupo de pessoas que no final das contas vão dizer: mas eu preguei em teu nome, mas eu falei em teu nome. E a resposta vai ser muito dura: eu não te conheço, você não foi aliançado comigo, sua identidade não batia com a minha. A Bíblia diz que ao terminar de conversar com Abraão, Deus subiu de Abraão. O que Abraão fez naquele mesmo momento? Ele ouviu o que Deus falou e na mesma hora chamou aquela macharada toda: vem cá, todos os homens, todo mundo, começando comigo, eu tenho 99 anos, é agora. Foi lá e ó, cirurgia. Ismael, meu filho, vem cá, você tem 13 anos, é agora. Daqui, vem cá, cortar aqui o prepúcio. Circuncisão. Todos os homens, quem quiser ter o meu Deus como seu Deus, vai passar pelo processo da circuncisão, dessa aliança com Deus e receber todos os benefícios dessa aliança com Deus. Quem não quiser, por favor, pode ir embora. Todos quiseram e todos passaram pelo processo da circuncisão. Ali, no capítulo 17 de Gênesis, é onde inicia a circuncisão. Não era simplesmente um ato de cortar um pedaço de carne para simplesmente cortar por cortar. Aquilo tinha um símbolo muito forte de que eles estavam agora aliançados com Deus. Era um povo, era a identidade, era um povo que agora teria uma identidade, uma referência na terra, para que todas as nações entendessem que aquela nação ali seria o modelo a ser seguido. Porque o mundo, como hoje, estava totalmente sem referências, servindo a deuses falsos, andando segundo seus próprios caminhos, seguindo os seus desejos, suas concupiscências, mas agora ali o negócio era diferente. Deus estava estabelecendo uma nação modelo e revelando como seria a sua aliança, seus desejos, seus propósitos e os benefícios para aqueles que fossem aliançados a Ele. Abraão colocou em prática o concerto de Deus na mesma hora, no mesmo dia, com todos aqueles que habitavam em suas tendas. E não teve um que rejeitou, que quis ir embora. Eu desejo que com essa palavra você entenda que não é necessário fazer circuncisão mais. A nossa circuncisão hoje é no espírito, é na alma. E Jesus Cristo, Ele está vivo e a presença dEle é real
está passando aqui hoje, está passando aí, para que você invoque o nome dele, chame por ele e faça com Deus uma aliança através de Jesus Cristo. E você vai ver como Deus vai abençoar você abundantemente. Ainda que você passe por necessidades, porque estar aliançado com Deus não significa que você vai ser rico não, tá? Estar aliançado com Deus significa que seu nome vai estar no livro da vida. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, de compartilhar, manda para todo mundo, porque o assunto aqui é Bíblia. Não é falar dos outros, não é ficar fazendo reach de canal dos outros. Olha o que ele fez, olha o que ela fez. O assunto aqui é Jesus, é Bíblia. Através da palavra de Deus, a nossa fé vai crescendo, vamos sendo curados das nossas mazelas através desta palavra maravilhosa. Que Deus nos abençoe e você tenha uma excelente semana. Já para a Bíblia fica por aqui, um grande abraço, um beijo no coração e até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal!